Paz do Senhor, meus irmãos, que alegria ter você aqui de volta para darmos continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. No nosso primeiro encontro, nós vimos o poder do ato criativo inicial de Deus no versículo 1 e hoje nós vamos avançar para o versículo 2, um texto profundamente espiritual que nos revela o estado inicial da criação e o mover extraordinário do Espírito Santo. Por isso, mantenha sua Bíblia aberta, prepare a sua mente e o seu coração e vamos juntos mergulhar na profundidade da Palavra de Deus. O texto sagrado diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ao lermos que a terra era sem forma e vazia, nós precisamos compreender o que o texto original está nos dizendo. Longe de apoiar teorias humanas de destruição, de julgamento pré-adâmico que abriu espaço para bilhões de anos de evolução, a interpretação bíblica e fiel nos mostra que este era o estado inicial e planejado da matéria-prima criada por Deus. A Terra ainda não tinha sido moldada, não tinha contornos, relevos ou habitantes. Ela era um deserto líquido, uma massa de matéria aguardando a ordem e a organização do arquiteto do universo. O Criador escolheu começar sua obra a partir desse estágio de completude para demonstrar de forma minuciosa o seu poder de organizar, embelezar e preencher a sua criação ao longo dos dias literais que se seguiriam. O texto também menciona que havia trevas sobre a face do abismo. Esse abismo se refere à imensidão das águas profundas que cobriam toda a extensão da terra primordial. E as trevas ali não representavam a força do mal, um poder paralelo que rivalizava com Deus, mas simplesmente a ausência física da luz, que ainda não havia sido chamada à existência. Deus estava no controle absoluto de cada detalhe, e mesmo no meio daquela escuridão e daquela matéria-prima ainda não organizada, o cenário estava perfeitamente montado para o agir divino. E é exatamente nesse cenário que a Bíblia nos apresenta uma das revelações mais lindas e fundamentais de toda a teologia pentecostal. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra hebraica para movia traz a ideia de chocar, de pairar ou aconchegar, como uma ave que protege e choca os seus ovos com carinho e expectativa, gerando e preparando a vida que está por vir. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, já estava operando ativamente na criação, pairando com amor e poder sobre aquela massa escura e líquida, preparando o terreno para que a palavra de Deus fosse liberada. O Espírito Santo é aquele que sustenta, que traz energia e que prepara o ambiente para o milagre acontecer. E aqui, meus irmãos, nós extraímos uma aplicação espiritual poderosíssima para as nossas vidas hoje. Esse versículo não é apenas uma descrição do que aconteceu no início do mundo. Ele é o reflexo de como Deus trabalha no coração humano. Talvez hoje você olhe para a sua vida, para a sua família ou para os seus projetos e sinta que as coisas estão exatamente como a terra no versículo 2. Sem forma, vazias, desorganizadas e cercado por trevas de incerteza, medo ou desespero. Parece que não há saída e que o caos tomou conta de tudo. Mas eu quero que você preste atenção no segredo desse texto. No meio do caos, no meio das trevas e sobre o abismo, o Espírito de Deus já estava se movendo. O Espírito Santo não se afasta dos seus caos. Ele paira sobre eles. Ele está agindo em silêncio, preparando o ambiente, preparando a estrutura e esperando o momento exato em que a voz do Senhor vai ecoar para mudar a sua realidade. Onde o inimigo diz que é o fim e que tudo está perdido, o Espírito de Deus está chocando a vida, gerando um milagre e preparando um recomeço extraordinário para você. Creia que a desorganização de hoje é apenas o cenário que Deus está usando para manifestar a perfeição do poder dele amanhã. Se essa palavra trouxe paz e renovou a sua esperança, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal para continuarmos juntos essa caminhada e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que o Espírito de Deus está se movendo na vida dela. Que o Senhor te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.